Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui numa atividade da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Meu nome é Flaviane, eu sou professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, coordeno o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia. É um núcleo coordenado por mim, pela FAV e pela professora Cristiane Barreto, com a participação da professora Laura, do Centro de Desenvolvimento Sustentável. E nós vamos hoje discutir Paulo Freire na agroecologia. Nós convidamos para esse momento a Fabiana Penereiro, que é agricultora de comunidade que sustenta a agricultura, e é da ONG Mutirão Agroflorestal. Convidamos também a professora Givânia Maria da Silva, que é da coordenação nacional das comunidades quilombolas, e convidamos a professora Nina Laranjeira, que é pesquisadora associada do Núcleo de Agroecologia e compõe hoje o grupo de trabalho da Associação Brasileira de Agroecologia. Estamos aqui na sala também com um grupo que está envolvido na atividade, que é do Núcleo de Agroecologia, o Marcos, que é da Engenharia de Produção, estudante de produção, a Amanda, que é estudante de Medicina Veterinária, a Kate, que é engenheira florestal e estudante de agronomia, e a Bárbara, que é mestranda em educação ambiental e educação do campo. Convidamos também para esse momento o seu Braulino Caetano dos Santos, geraizeiro de Minas Gerais, e ele não pôde vir, ele não pôde estar conosco aqui. Mas hoje nós vamos fazer uma discussão sobre conhecimento e a importância do Paulo Freire na agroecologia. Paulo Freire está inspirando essa semana universitária. É muito importante todo o conhecimento que ele nos deixa para a gente construir o que nós temos de metodologias, de educação libertadora, de participação crítica na agroecologia. A agroecologia ela surge como um movimento de contestação a uma agricultura embasada na modernização, num conhecimento hierárquico, e a agroecologia ela retoma conhecimentos tradicionais, de povos tradicionais, de agricultores familiares, e vai construindo uma ciência que vai abarcar vários estilos de agricultura sustentáveis. No Núcleo de Agroecologia, na UNB, nós trabalhamos muito com essa interface entre universidade e sociedade, a sociedade na qual a universidade se insere. Nós temos esse desafio de estar mais próximos às populações do campo, estabelecendo parcerias, e esse momento aqui nos estimula a dialogar um pouco sobre como é esse desafio e como a gente pode efetivar cada vez mais essa presença da universidade, né? E aí nós do Núcleo de Agroecologia no campo, nas redes sociotécnicas, né? Nas redes de cocriação de tecnologias, enfim, de fortalecimento, né, de representações da agricultura familiar, de organizações e de luta por justiça, pela promoção, né, do direito à segurança alimentar e nutricional e uma agricultura justa, né? Então, aqui nós estamos, né, com convidadas especiais que vão nos ajudar
nesse debate, e para a gente é um aprendizado também para a nossa ação, né? Para a nossa atividade, para o nosso exercício diário de extensão universitária, de estar somando, de dar sentido à universidade, né? Então, eu desejo um bom encontro aqui para todos nós. Quero agradecer aí a participação de todas e todos que estão conosco e vamos começar passando a fala para Givânia. Givânia vai estar conosco. Quem quiser, ao longo da atividade, ir fazendo perguntas no chat, a Bárbara vai estar organizando para a gente, tá bom? E mais tarde nós vamos divulgar, colocar no link aí no chat a lista de presença. Nós tivemos um probleminha com a inscrição, e então vou pedir para vocês, mesmo quem não conseguiu se inscrever, para preencher a lista de presença, e depois a gente faz o registro da inscrição para que o certificado possa ser emitido, tá bom? Então, uma boa noite, Givânia, muito obrigada por aceitar o convite, sempre é um aprendizado te ouvir, e vamos lá, vamos nessa, obrigada. Boa noite a todas e todes, que os todos também se juntem. Queria agradecer pelo convite, dizer que quando fui contactada, acho que foi a Bárbara primeira, depois eu falei que acho que foi a Bárbara, eu fiquei pensando qual seria a minha contribuição nessa mesa, e depois topei, porque eu acho que é sempre importante a gente falar de conhecimento a partir de outros lugares. Então, quero cumprimentar a todos que nos assistem, os que vão nos assistir ainda, cumprimentar aí as companheiras dessa roda, os estudantes que se empenharam e que não deixaram faltar em nenhum momento comunicação sobre como o evento aconteceria. Eu tive dúvida se eu conseguiria entrar, porque eu estou com uma situação particular em casa, de família, mas, enfim, me concederam ali um espaço. Eu espero que esse espaço seja possível de concluir essa etapa desse encontro nessa noite de hoje. Então, já fui apresentada pela professora Flaviane, meu nome é Givânia Silva, sou educadora, sou quilombola, sou pesquisadora, sou estudante também da UNB, na fase final do doutorado em Departamento de Sociologia, sob orientação do professor Joase, onde eu discuto a atuação política das mulheres quilombolas nas lutas, nos processos de organização. Então, estou também num momento bem particular da vida acadêmica e também no campo pessoal. Bom, eu fiquei pensando, e a Bárbara me perguntou se eu faria alguma apresentação, e eu falei, Bárbara, eu prefiro conversar com as pessoas. Então, eu estou aqui nessa noite não para fazer uma palestra, para ler um texto, para discorrer sobre... Eu quero conversar sobre algumas questões que envolvem o que nós hoje estamos chamando de agroecologia. Entender a agroecologia não como algo gerado na academia, mas entender a agroecologia como modos de vida, né? E modo de vida de povos e comunidades tradicionais. E que, ao longo do tempo, os estudos foram avançando e hoje a gente pode chamar de ciência. Eu diria que compreender a agroecologia como uma ciência é muito pouco, né? Compreender como uma ciência única é pouco, e compreender como um conceito também, porque eu acho que aí nós precisamos dar um passo atrás e compreender como modos de vida, né? E modos de vida concreta, a partir de sujeitos concretos, de sujeitas concretas, que têm como pano de fundo as perspectivas territoriais. Então, não há como a gente pensar em agroecologia
sem pensar em outros elementos que eu pretendo, nesses 15 minutos, trazer aqui, e se não trouxer nessa primeira abordagem, a gente vai conversando sobre eles. Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente tentar entender é por que a gente está numa semana universitária, Flaviana, discutindo Paulo Freire na agroecologia, ou a relação de Paulo Freire com a agroecologia. Na verdade, é a relação de Paulo Freire com modos de vida, né, com respeito à diversidade cultural, ambiental, e aí se encaixa, posteriormente, conceitua-se como agroecologia. Mas é bom a gente dar um giro para a gente pensar que o que hoje nós chamamos de agroecologia, dessa ciência tão importante, tão necessária, ela é nada mais do que práticas seculares de povos e comunidades tradicionais. E quando vira conceito, né, e quando vira ciência, parece que esses sujeitos já não fazem mais parte. Né? Isso é incrível e isso é importante a gente parar para refletir. Quando era só modo de vida, jeito do povo, era do povo. Quando vira ciência, aí não é mais do povo. Então, é importante que a gente mantenha essa relação, e aí, por isso, acho que faz todo sentido discutir, dentro da perspectiva freiriana, esse casamento, né? ou esse pano de fundo que traz a agroecologia para a gente pensar, refletir, e refletir no sentido mais amplo da palavra, refletir sobre as nossas práticas, sobre os nossos conceitos, sobre as nossas visões de mundo, sobre a nossa educação, sobre o que nós pensamos enquanto saúde, o que nós pensamos enquanto políticas públicas, mas todas elas a partir do território. Eu acho que não há como descolar a agroecologia das perspectivas territoriais. E sendo assim, e estando relacionada com os territórios, certamente estará relacionada com várias questões. As questões identitárias, questões de produção a partir de outra leitura do que vem a ser produção, a partir da geração de trabalho e renda, também a partir da compreensão do que é renda, né? O que é renda? É dinheiro somente? Não comprar, poder comer do que você produz é uma renda? Será que é uma renda isso? O que é isso, então, na economia brasileira? E pensar também que esses modos de vida, que nós hoje chamamos de agroecologia, eles têm não só uma relação, não só um berço nos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, eu estou falando aqui do Brasil, né, porque eu não posso falar dos países, então, mas eles têm um berço nos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, mas eles têm também questões profundas relacionadas a gênero, né, relacionada ao papel que as mulheres desenvolvem nos seus territórios, as lutas políticas que as mulheres fazem, e que muitas vezes essas lutas sequer são mencionadas quando a gente vai falar da agroecologia. E quando fala, a gente fala como se as mulheres fizessem isso, ou porque é a única coisa que tem para fazer, porque a gente não conseguiu avançar para pensar isso como modo de vida. Né? Porque se a gente pensa como modo de vida, a gente vai, então, descolando dessa ideia separatista que às vezes nós temos, agora é uma coisa, agora é outra. E na linha e na perspectiva das populações tradicionais, e aqui eu faço um parênteses para dizer que eu me refiro às comunidades quilombolas, porque na chave populações tradicionais nós somos muitos, alguns está relacionado à pertença étnico-racial, e outro está relacionado a modo de produção, território, enfim, são várias questões que a gente teria que analisar aqui para poder entender esses 29 ou 30 grupos de sujeitos dentro da chave povos e comunidades tradicionais. Então, um pouco olhar para isso pensando o papel que as mulheres têm, né? A segunda questão também não dá para a gente pensar a agroecologia. Olha, se eu estou dizendo que os modos de produção, que hoje a gente chama de agroecologia, tem berço
no fazer, no viver dos povos e comunidades tradicionais, nas relações construídas e constituídas desses grupos em seus territórios, eu estou dizendo que tem aí um forte componente racial relacionado à agroecologia. Portanto, falar de agroecologia portanto, falar de práticas e ações antirracistas, né? Entendendo que na chave das populações tradicionais estão aí cerca de 6 mil quilombos em todo o Brasil, estão aí mais de 300 povos e comunidades, povos indígenas. Então, vejam que, para a gente falar de tudo isso, desses modos de produção, ou de agroecologia, desse modo de produção, desse modo de vida, e de agroecologia, ou dizendo que traduzindo um para o outro, não sei se a palavra melhor é traduzir, mas, enfim, foi a que me ocorreu, é preciso também a gente olhar para esses grupos. E, ao olhar para esses grupos, tendo como uma das chaves a questão racial, a questão, então, passa a ser uma necessidade, uma obrigação de que as práticas vividas e implementadas dentro dessa chave da agroecologia terá que considerar, terá que respeitar as mulheres e terá que respeitar as populações indígenas, as populações quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, as catadoras de flores, as quebradoras de coco, e aí esticaríamos a lista para a gente avançar. Ainda nessa chave, a gente também não teria como discutir agroecologia sem pensar no território. E aí eu queria fazer uma pausa aqui para focar um pouco nessa ideia do território, porque também nós precisamos reinterpretar território, né? Não mais como terra, como negócio, como um capital, mas como como espaço de resistência e de pertença. Então, o território deixa de ser aquilo que eu posso medir, né? Aquilo que eu posso calcular, mensurar, para aquilo que eu posso calcular em partes e outras não, porque eu preciso viver, eu preciso sentir. Então, a agroecologia também se relaciona com esse aspecto. E, sendo assim, entender a agroecologia como modos de vida entender que esses muitos modos de vida dessas populações e das populações tradicionais, especialmente, elas têm alguns elementos como se a gente estivesse discutindo português, como ligação, né? Teria a ligação, né? Então, como nós pensamos as políticas públicas para os territórios, como nós pensamos, como nós enxergamos o território, o que é que nós esperamos, o que é que nós vemos, o que é que nós sabemos. Por exemplo, eu lanço uma pergunta, né? Quem de nós estudou quilombo na educação básica? Eu desafiaria poucas pessoas terem estudado quilombo. Quando muito estudou, foi saber ouviu falar, resumidamente, em menos de um parágrafo muito, muito magro, muito enxuto, sobre Zumbi dos Palmares, mas também não aparecem as mulheres naquele processo. Então, vejam que nós temos um conjunto de silenciamentos ou de práticas silenciadoras que os modos de vida, entendido como agroecologia ou vice-versa, precisa se ater para que a gente não fique fazendo um discurso que seja contraditório ao que efetivamente ao que efetivamente é. Bom, ainda nesse sentido, o território passa a ser o centro do debate sobre as questões agroecológicas. Não há como a gente pensar de outro jeito, né? Como vou pensar? E aí eu vou pensar isso de várias formas. Eu vou pensar pensar a alimentação, para pensar a segurança alimentar ou a insegurança alimentar. Eu vou pensar isso para pensar as questões educacionais, as questões de saúde, as questões de moradia e assim sucessivamente. Né? E ainda, para que eu possa entender isso, eu tenho que ter como ponto de partida o território, mas sem descolar desse sujeito e desses grupos concretos, né?
E quando eu falo de concreto, eu estou falando da gente começar a desfazer aquela imagem colonial de quem são os indígenas, de quem são os quilombolas, de quem são os camponeses, de quem são... Porque a gente tem uma imagem desse sujeito na nossa cabeça. E aí, quando a gente não acha essa imagem, quando a gente vai ao campo, que não encontra o quilombo colonial, não encontra essa aldeia do colonizador, parece que a gente começa a achar que eles não são tão índios assim, ou eles não são quilombola assim, eles não são tão quilombola como deveriam, e aí a gente começa a criar nossas neuroses, que nada mais são de que o nosso racismo se materializando de alguma forma. E aí a agroecologia é realmente contra isso. E por isso que ela se relaciona em cheio com o que pensa, com o que nos ensinou e o que nos ensina Paulo Freire, né? De que nós precisamos sempre buscar que cada um de nós é um pesquisador, é uma pesquisadora, e que essa aprendizagem, ela não pode ser da academia para o campo, ela pode ser uma troca dos lugares, ou da academia com o campo, mas o campo é o lugar do saber, né? O campo é o lugar da inteligência também. Então, a gente começar a pensar de forma mais integrada, se a gente quer pensar as questões da agroecologia de forma mais vigorosa, de forma mais humanizada, que tenha as mulheres como protagonistas desse processo, que sejam processos antirracistas, sobretudo. Então, acho que esse é um primeiro panorama que eu queria, e como eu sei que eu já gastei aí 5 minutos, não foi, Bárbara? Eu vou, então, pensar outras questões para provocar vocês nessa noite de hoje, que é o seguinte, né? Se eu penso que agroecologia é modo de vida, então eu não posso entender esses modos de vida sem entender os sujeitos praticantes, né, e detentores desses saberes agroecológicos. E aí não adianta eu querer copiar, eu querer pedir uma receita, porque ela não vai existir. Por isso que, como conceito sozinha, não responde. Como um conceito, né, único, ela não responde, porque ela é diversa. O que é agroecologia para as mulheres de Conceição das Crioulas, que tem como forte atuação o trabalho com a fibra do caruá, que é uma palmeira do bioma caatinga. E delas tem, inclusive, uma linha de boneca que conta a história das mulheres, a história de resistência do território. Mas o que, então, é agroecologia para as mulheres, para os camponeses, quilombola ou indígena, ou assentados do sul do Brasil, né? Do sul do Brasil. Então, aí a gente já começa a pensar, pô, bem, então tem alguma coisa que eu preciso. Ou eu preciso entender que esse conceito é mais largo do que a academia pode nos permitir pensar ou nos ajuda a enxergar, ou eu tenho que fazer uma reinterpretação do conceito que ali está para poder, então, eu pensar que nas práticas agroecológicas eu preciso ensinar, mas eu também tenho que aprender. E com quem eu vou aprender? Com quem sabe. E quem sabe? Quem vive, quem pertence, quem experimenta, quem experiencia. Então, não sou eu, a urbana, nascida e criada no asfalto, que vou chegar num território indígena, ou no território quilombola, ou no assentamento, com meus conceitos tudo gravadozinho, sem faltar nenhuma vírgula, para dizer, então, como deve ser. Eu devo até levar isso, eu acho que é importante tê-los, mas eu vou levar para eu olhar como que na prática isso se desenvolve e como o meu conceito fala ou não fala com aquele determinado lugar, lembrando essa grandiosidade, essa diversidade que nós somos, pelos nossos biomas, por tudo que nos caracteriza, e no caso dos quilombos, pelas próprias formas como os quilombos foram formados, que, aliás, nós fomos ensinados apenas que os quilombos foram
constituídos por fuga. E é verdade que muitos foram constituídos com fuga, mas a fuga, para mim, é uma forma de resistência, né? Então, acho que a gente tem aí, Flaviane, um pano de chão grande, e Paulo Freire vem exatamente dizer para a gente o seguinte: olha, se vocês querem discutir agroecologia, você não pode discutir sem discutir educação. Você não pode discutir agroecologia sem discutir a vida do povo, os problemas que o povo enfrenta. Como é que eu sou agro... Será que caberia? Vou fazer uma pergunta e encerro, viu, Flaviana? Eu sei que meu tempo estourou, mas eu vou fazer uma pergunta para encerrar o seguinte: caberia para uma pessoa que entendeu o que é agroecologia votar e defender o Bolsonaro? Deixo a pergunta aqui para vocês, se caberia, porque tudo que ele faz é ao contrário do que, mesmo interpretando como ciência, muito mais como modos de vida de grupos e povos plurais, diferentes, diversos, e da resistência. Muito obrigada, deixa aí para a gente refletir, e muito obrigada pela tolerância também, porque eu ultrapassei meus 15 minutos. Obrigada, Giovanni. É muito inspiradora as questões que você faz, né? Nós temos discutido muito assim em torno do conceito de agroecologia, essa importância, né, de nos estudos você abarcar, né, o pensamento das mulheres, a participação das mulheres nos sistemas de produção, nos modos de vida, né? A gente sabe que muitas experiências agroecológicas são protagonizadas por mulheres, né? E também a questão racial, que ela é fundamental, não dá para a gente não perceber que existem relações de poder que vão determinar todos os sistemas, o agroecossistemas ou os sistemas agroalimentares, né? Que nós queremos fazer uma transição agroecológica sem entender essas interfaces, né? E o que você traz dos territórios é também uma grande questão. E aí eu vou deixar uma pergunta para ti depois, para o debate, mas também, né, para a Fabiana, Nina, se quiser dialogar com isso, nesse desafio do território, conhecimento, considerando que o conhecimento, né, e aí é uma é uma coisa diferente que a gente está falando, porque a gente é acostumado a aprender que o conhecimento está na universidade, está no centro de pesquisa. Nós estamos falando aqui, o conhecimento está no território. Ou seja, a universidade está dando conta desse território, a universidade está nesse território. Se não está, como a universidade chega nesse território, né? Então, um pouco isso. Então, muito obrigada. Eu vou chamar agora para conversar com a gente a Fabiana Penereiro. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa noite. Que alegria imensa. Depois dessa aula maravilhosa, inspiradora, né, da Giovânia, gratidão profunda. E boa noite a todos e todas. É um prazer imenso. Super agradeço o convite para estar nessa roda e aprender com todos, né, que estão aí apresentando e trazendo suas ideias, trazendo essa riqueza de debate. E eu preparei para compartilhar uma vivência minha. Atualmente, há 6 anos, eu estou agricultora aqui no DF, né, uma CSA. A gente entrega cestas de alimentos agroflorestais para 30 famílias semanalmente. Também faço parte, e eu entendo a CSA como um coletivo de aprendizagem, né? Também faço parte do Mutirão Agroflorestal há 25 anos, nossa organização, a minha família, da onde a gente bebe também, nos fortalece nessa caminhada. E eu tive a oportunidade de estar morando 6 anos no Acre, onde eu trabalhei com os agricultores familiares, então eu pensei em resgatar isso e compartilhar um pouco, que para mim foi uma grande fonte de aprendizagem, para mim, nesse processo muito rico. Então, eu trouxe uma apresentação para compartilhar,
inclusive fotos, até para eu, né, voltar. Volta só um pouquinho no comecinho, por favor. Eu pedi para compartilhar que eu estou falando do celular, né? Meu computador está sem som. Então, se der para diminuir o zoom só um pouquinho, que a gente não está vendo a tela toda, eu agradeço. Não sei se vocês diminuir isso, deixar mais menorzinho um pouquinho. Então, só um pouquinho, para aparecer o slide todo, né? Ok? Então, tá. Bom, então, eu queria começar, pode já passar para o segundo, né? Falando da urgência do nosso tempo histórico, né? Que a gente precisa olhar para o nosso tempo histórico, né? E as necessidades prementes, né? E acho que a gente chegou num momento em que a humanidade, talvez a sociedade moderna, né, que escolheu um caminho que está se autoexpulsando, a nossa espécie está se autoexpulsando do planeta, né? A gente ter essa consciência, o que está acontecendo. E aí o desafio das sociedades sustentáveis, e aí é em plural, porque há essa diversidade, né, é criar novas formas de ser e estar nesse mundo. E se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, como diz Paulo Freire, né? Então a gente está falando aqui da necessidade de estar sempre refletindo sobre a nossa realidade e pensando na possibilidade de transformação, que a realidade não é dada, assim como o ser humano não é acabado, né? Está em constante vir a ser. Pode passar, por favor. Eu trouxe a fala de um seringueiro, seu José, que ele dizia que quando ele era pequeno tinha muita mata, muitos animais de caça, muita fruta. O rio da minha casa era grande, muito profundo. Hoje não é possível nadar, a água chega abaixo do joelho. Na minha casa, pouca fruta, pouco peixe, poucos animais de caça. O clima mudou muito, já estou velho e não sei como vai ser para os meus netos de hoje e para o futuro. Essa fala do seu José, no ano 2000, hein, já tem 21 anos, me tocou profundamente. Nossa, na Amazônia, né? Veja os impactos, né? E isso, como o ambiente, né, reflete na vida das pessoas, né, na qualidade de vida das pessoas. Então, o atual velho mundo, né, é um mundo de degradação ambiental. Pode passar, por favor. Com erosão, contaminação dos solos, degradação e contaminação das águas, né? Mudanças climáticas. Pode passar, por gentileza. Desmatamento, queimadas, né, monoculturas, agrotóxicos, extinção de espécies, perda da agrobiodiversidade, né, com os transgênicos, com os híbridos, o êxodo rural, aí a fome, a desnutrição, a saúde comprometida, a erosão dos conhecimentos tradicionais, né, a exclusão social. Então, tudo isso a gente está vivendo e a agroecologia ela traz essa resistência para essa transformação, né? Então, o desafio da sociedade sustentável de hoje é criar essas novas formas de ser e estar neste mundo. E aí, novamente, Paulo Freire, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, tá parado? Vocês estão me ouvindo? Que o slide parou a projeção. Pode ir passando, pode ir mais para frente, já falei tudo isso. Aí, agora. Paulo Freire diz, né, que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, ele traz essa a possibilidade, né, da construção permanente do ser humano, um eterno vir a ser. Então, a educação ela pode ser adestradora, castradora ou pode ser libertadora. Né? E Paulo Freire nos chama a atenção para esse ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. E toda educação tem uma intencionalidade por trás, né? E, como eu disse já, nenhuma realidade é dada, toda realidade está submetida à intervenção nela e, por isso, passível de transformação. Todos somos sujeitos da história, né? E uma educação libertadora pressupõe uma postura crítica e posturas rebeldes e criticamente transformadoras do mundo. A gente está no mundo para deixar um saldo positivo de vida para todos, sem exceção, todos os seres vivos, todos os seres humanos, né? E tem informações aos montes. O desafio é interpretar e se posicionar para estar a serviço da vida e começar pelo nosso cotidiano. Então, trouxe várias ideias, né? Um pouco que estudando para as nossas intervenções junto às comunidades, que eu vou trazer essas experiências mais para frente, né? Nos faz refletir que a gente precisa de uma educação que desperte para uma convivência harmônica com o planeta e todas as pessoas, uma educação para a paz.
a gente pode passar. Precisa de uma educação que desperte para a justiça social e as lutas, né? E aí vem a agroecologia como uma prática transformadora, né? A gente precisa de uma educação que desperte para o cuidado com o solo, da água, de todas as formas de vida. Pode passar, por favor. Então, só lembrando, né, alguns comportamentos na nossa sociedade, que o ser humano é o único ser na natureza que considera a matéria orgânica como algo desprezível, que deve ser eliminada. E aí tacam fogo, aí levam para os lixões, né? E a água também não é para receber resíduos, então o ser humano é o único ser que concentra substâncias poluentes nos cursos d'água e destrói as fontes de água pura, da qual, né, é dependente totalmente, né? E também a gente precisa de uma educação que desperte para a segurança e soberania alimentar, esse olhar para a abundância, né, para a saúde, e lembrar que o ato mais político que a gente realiza todos os dias é comer, porque o que a gente come, né, afeta a organização do meio rural, o meio ambiente e o negócio agroalimentar. E lembrar que Gandhi traz esse pensamento, né, de que a terra provê o suficiente para a satisfação das necessidades de cada pessoa, mas é incapaz de saciar a ganância de todas as pessoas. Então, ainda está trazendo algumas reflexões, né? O nosso prato comum diário, né, no hábito alimentar do brasileiro, se os alimentos são oriundos de clareiras, como é que a gente vai ter uma paisagem florestal, por exemplo, né? Pensar o quanto reflete as nossas atitudes, né, no mundo como está. Outra questão é que a semente não é lixo, e o ser humano é o único ser da natureza que despreza as sementes e joga no lixo, né? O lugar de semente é na terra para produzir vida e alimento em abundância. Então, e o semente é um bem da humanidade, e seu acesso deve ser inquestionável. E hoje em dia, as grandes empresas, né, de agrotóxicos também são as detentoras das sementes, né? E os agricultores perdendo a semente, perde sua autonomia. Então, a educação em agroecologia ou relacionada à agroecologia não diz respeito simplesmente a repasse de informações ou técnicas, mas em instigar a reflexão crítica sobre o mundo no qual vivemos e o mundo que queremos, concebendo a Terra como um planeta vivo do qual fazemos parte, reposicionando o ponto de vista de uma visão antropocêntrica para uma consciência planetária, procurando educar assim para um outro mundo possível. E aí é importante que a gente pense, né, que desde a mais tenra idade, todas as fases, né, do desenvolvimento do ser humano, o processo educativo está presente, né? E é importante a gente valorizar quem planta, saber de onde vem o alimento, ter autonomia, a fonte de motivação para participar da construção de um mundo melhor. Hoje em dia a gente vê nas cidades muitos casos de depressão, essa desconexão, né, também com a terra, com a natureza, com as nossas raízes, né? Então, ainda por que educar para a autonomia, né? Então, que educação não é a modelagem de pessoas, nem a mera transmissão de conhecimentos, mas a produção de uma consciência verdadeira. E isso é da maior importância política, pois uma democracia demanda pessoas emancipadas. E uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. Então, da pessoa que sabe o que quer, sabe o que está falando, está em plena, sempre busca de algo, né, que acredita. E a lógica predominante, como já foi falado aqui, né, que o repasse de conhecimentos, aquela estrutura piramidal na nossa sociedade, que a universidade e os centros de pesquisa repassam o conhecimento para o extensionista, que leva para os agricultores. Isso é completamente contrário ao que traz Paulo Freire, né? Então, pode passar essa metodologia autoritária de que pode passar, por favor, o próximo. O técnico é quem sabe, quem tem experiência, quem tem potencial, quem tem valores, e os agricultores, a comunidade são os inferiores, não sabem, são limitados, são teimosos, não querem fazer, enfim, não obedecem. Essas são falas que eu, trabalhando com extensionistas, a gente identifica isso, né? Pode passar. E a metodologia do diálogo, né, da horizontalidade, da construção do conhecimento, que nos convida Paulo Freire, que diz que todos nós somos educandos e todos nós somos educadores. E é um processo de compartilhar e de construir o conhecimento juntos, né? Então, todos sabem, todos têm experiências, todos têm potencial, todos podem aprender. E essa participação verdadeira traz autoestima elevada, né?
não é adestramento, e aí, assim, a construção coletiva do conhecimento. Então, puxando novamente, Paulo Freire nos faz lembrar que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos algumas coisas, todos nós ignoramos algumas coisas, e por isso aprendemos sempre. Acho muito incrível, né, a partir dessa premissa, porque faz a gente descer do pedestal e ter uma postura de humildade, né, e uma oportunidade de aprender sempre com os outros. Então, vou compartilhar um pouco dessa experiência de educação agroflorestal que a gente desenvolveu lá no estado do Acre. Vou começar contando dessa vivência junto ao assentamento Pá de Humaitá, em Porto Acre. Foi um trabalho desenvolvido pelo Arboreto, dentro do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, nesse período de 99 a 2002, onde a gente contou com vários parceiros, né? O Grupo dos Agricultores Ecológicos do Humaitá foi criado nesse processo de construção do conhecimento agroecológico. A Aldeia Purinã de Boca do Acre também participou, e eu vou trazer também essa experiência. A Escola da Floresta, a Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Rural, e alguns apoios para que o projeto viesse a acontecer. Pode passar. Então, tudo começou quando um presidente da associação buscou a universidade, procurando um apoio para desenvolver processos na comunidade. E a gente, estudando Paulo Freire, né, e vendo de que maneira nós poderíamos realizar essa intervenção, a gente começou com o diagnóstico socioambiental pelo método do sondeio. Aí vem o olhar territorial, aí vem o olhar a partir das pessoas que vivem naquele espaço, naquele território que não é só espaço, né? Tem toda uma história, tem todo um sentimento. Então, a partir desse diagnóstico, apareceram várias questões, vários problemas, e a partir disso foi feito um planejamento participativo de que maneira que a gente poderia dar prosseguimento às ações ali. E a partir do que apareceu lá, se viu a possibilidade de trabalhar a construção do conhecimento agroflorestal. E eu vou contar o que apareceu no sondeio e por que a gente chegou nessa conclusão. E aí, então, a pesquisa participativa. E como já foi falado aqui, né, todos somos pesquisadores, as agricultoras, os agricultores estão ali no dia a dia, sempre observando, tirando suas conclusões, então fazem pesquisa o tempo todo, né? Então, o diagnóstico, a gente tem várias maneiras de fazer um diagnóstico, e geralmente o técnico faz a partir no escritório e um olhar do técnico sobre a comunidade. Não. O diagnóstico verdadeiramente participativo convida os agricultores e as agricultoras a olhar para a sua realidade, fazer uma leitura de mundo. Então, por exemplo, um mapa, uma caminhada, a gente perceber os meios de produção, os meios de vida, como são os sistemas de produção. Então, lá no Acre, no caso, a agricultura de corte e queima, e pode passando, a gente vai observando que as áreas vão ficando degradadas. Para aí, por favor, nessa área de sapé, volta uma aí. Volta uma, por favor. Volta. Volta. Por favor, mais uma. Aí. Esse é um sapé que nem vaca come, então uma área degradada, onde nada mais é produzido aí, solo bastante degradado, e os lotes, embora falar uns lotes grandes de 100 hectares, 80% reserva legal, então os agricultores têm 20 hectares para trabalhar, e de áreas degradadas. Então, qual foi a solução que os técnicos trouxeram, né, da assistência técnica? Pode passar, por favor. Monoculturas, 1 hectare de pupunha para palmito, volta uma, por favor, pupunha para palmito, tirado crédito no banco para pagar a implantação dessas áreas, ou 1 hectare de café, pode passar. Então, o que a gente vê que apareceu no diagnóstico é que os agricultores preocupados, porque não pagam, não conseguem vencer o mato, e tem que pagar o crédito, né? E aí está a área da pupunha no meio do mato, e também que já tinham atingido o limite de desmatamento, a terra está fraca. Então, a gente começa a pensar com eles, com elas, né, quem está ali, o que faz a terra ficar fraca? E por que eles querem a terra da mata para fazer agricultura, né?
Então, bom, começamos a ter algumas possibilidades de solução. Algumas delas vieram, o herbicida não querem usar, e aí teve toda uma discussão sobre herbicida. Roçadeira também não vencia, o trabalho não era suficiente, a mão de obra. Então veio uma possível solução, o uso de leguminosas. Então os agricultores, as agricultoras começaram a experimentar o uso de leguminosas para abafar e substituir o capim braquiária. Então, a gente pode ver a poerária, a mucuna preta, vamos passar rapidinho, próximo, o feijão de porco, no meio do plantio da pupunha. Não, volta. Volta só um, por favor. Volta, por favor. Aí, o feijão de porco no meio da pupunha. Aí a gente começa a observar, no próximo slide, eles começando a experimentar uma parte sem feijão de porco, para aí, por favor, e a outra parte lá de trás com feijão de porco. E a gente vê que a pupunha de trás está soltando brotos verdes, novos, enquanto. Não, de trás da foto mesmo. Pode passar uma para frente, por favor. Pode passar. Passa. Não, passou demais. Volta. Desculpa, gente, é porque eu não estou aqui na condução dos slides. Volta só um pouquinho, uma. Aí, só que eu quero mostrar é que os agricultores falam, a planta fala, não precisa nenhum técnico falar. Ao fazer a pesquisa participativa, eles tiram as próprias conclusões. Então, a pupunha com feijão de porco, ela se desenvolve melhor, tem mais saúde do que a sem feijão de porco. Como a gente pode ver aqui nessa foto, à frente sem feijão de porco e atrás com feijão de porco. Pode passar. Então, essas são pequenas parcelas, obrigada. Pequenas parcelas experimentais. E aí, eles foram compartilhar suas experiências, né, com esse método campesino a campesina, ou de agricultor para agricultor, de agricultora para agricultores, enfim, pode passar. Eles começando a ver em que resultou utilizar essas diferentes leguminosas. E essas pessoas que experimentaram, que compartilharam as suas experiências, pode passar. Mostrando ali de vero, né, em que resultou, como se foi positivo, se não foi. Pode passar, por favor. Aí, a gente começou a procurar refletir com eles por que então eles queriam a terra da mata, por que a terra boa é a terra da mata, que derruba e queima, e como que funciona a floresta, e como é que a gente pode trazer os princípios da floresta, então, para o roçado. Aí vem a relação com a agrofloresta. E uma coisa que é diferente da gente chegar, olha, vocês têm que fazer agrofloresta, porque a agrofloresta é a solução para todos os seus problemas. Não, a gente começou a se questionar, a perguntar, a observar, aqui até com o uso de algumas ferramentas pedagógicas para facilitar essa conversa, né? Vídeos, gravuras, aqui, por exemplo, e caminhadas pelo campo para observar alguns processos que aconteciam no campo. Pode passar. E aí, então, as áreas de pesquisa participativa com a agrofloresta, então, trazendo os princípios da floresta para o roçado, né? A partir do interesse dos agricultores. Então, a escolha das espécies. E aí, pode passar, por favor. E eu aprendi tanto o processo inteiro. Por exemplo, com o seu João, esse agricultor que fazia a poda da capoeira e cobria, e ele falava toda a matéria orgânica enriquece a terra, não é só leguminosa. E vem trazendo uma série de conhecimentos sendo construído no coletivo, né? A partir dessas trocas entre os agricultores, pode passar. A gente fazendo junto, experimentando, observando, mão na massa, né? Pode passar, por favor. Então, algumas práticas que eles não usavam e que passaram a conhecer também. Então, é uma mão dupla, né? De construir junto, a gente, como técnico, também traz elementos, e eles, as experiências, o conhecimento deles, é uma construção bem coletiva. Aqui um exemplo, então, as parcelas das famílias, um agricultor já idoso, que o sol do Acre era muito quente, ele puxou um rabicho de luz e capinou à noite para implantar a parcela. E esse caso, a escolha das espécies, ele falou no diagnóstico, na conversa com a nossa equipe, ele falou, meu sonho é ter uns pés de fruta para o meu neto. O neto é um bebezinho, estava com diarreia, enfim. Sempre a porta quem abre são as pessoas ali, né, da comunidade. Próximo, então, aqui são as parcelas, veja que as parcelas variam
o tamanho, a diversidade, a escolha das espécies. Pode ir passando, por favor, que meu tempo é curto. Mas aí começaram a valorizar as espécies espontâneas, né, que não são mais espécies daninhas, deixar o solo coberto. E aí foram experimentando e tendo cada vez mais segurança para implementar as agroflorestas. Aqui, por exemplo, é um caso. Nossa, eu vou correr mais, Flaviane, rapidinho. Aqui é um caso com o agricultor falou: eu fiz 32 hectares de agrofloresta, eram 32 espécies que ele consorciou. Então, podemos passando só para terem uma ideia da diversidade de possibilidades das áreas. Aqui os estudantes da universidade participando do dia de campo com os agricultores e agricultoras, e aí até que eles montaram essa feira de produtos orgânicos lá em Rio Branco e passaram a comercializar também sua produção agroflorestal. Pode passar. Então, só para assim, concluir um pouco do método, né? Desde essa chamada, essa relação inicial com a equipe técnica, o sondeio, né, esse diagnóstico, esse planejamento participativo, a sensibilização e motivação, essa compreensão e aprendizado, que aí entra nas pesquisas participativas e volta para sempre compreensão e aprendizado, e vai girando isso num processo sempre dialógico. Pode passar. Então, aí, esse é um método, né? Como foi falado aqui, não tem receita, e esse método a gente foi testar a metodologia numa comunidade dos indígenas Apurinã, em Boca do Acre, e novamente a gente começou com o diagnóstico, a leitura de mundo, né? A visão do território pelas pessoas que ali viviam. Então, né, tomar pé da realidade ali, e o que saiu, o resultado do diagnóstico, bem diferente do que saiu no assentamento, né? No caso deles, a caça estava longe da aldeia e as frutas e materiais para artesanato estavam longe da aldeia. Aí vem, por que fazer agrofloresta, trazer frutas, trazer a caça para perto, né? E aí, novamente, o planejamento que vai ser feito, pode ir passando mais rapidamente, compreendendo os processos, né? O que acontece quando queima, quando chove, pode ir passando. As parcelas pode ir passando. As parcelas de pesquisa participativa, troca de experiências, o envolvimento de toda a comunidade, as crianças, pode passar. Então, para fechar, desculpa que no final dessa corrida, mas as falas de alguns, pode passar. Um técnico falou, volta uma, por favor. Esse bendito SAF acabou com todo o meu estudo, vou ter que rever os meus conceitos, pensando que eu era doutor. Esse era um técnico extensionista que viveu esse processo com a gente, né? E um agricultor falou: observamos que quanto mais as pessoas estão longe da realidade das plantas, mais acreditam nos técnicos e menos nos agricultores. E outro falando: eu não sou mais o eu anterior, no sentido de conhecimento, de capacidade. Tivemos a capacidade de ensinar e aprender. Então, só eu queria trazer para compartilhar isso que para mim foi bastante rico, e é isso que eu tinha, então, para trazer. Gratidão pela oportunidade. Obrigada. Passou os slides, desculpa o atropelo. Fabi, obrigada. Esse tempo, hein? Esse tempo que nos limita. Mas muito interessante, né? Porque você traz essa riqueza da experiência, né? Isso aí, um pouco que dá essa energia aqui, e a gente vê essas fotos, né? Vê toda essa biodiversidade e todo esse conhecimento envolvido. E é muito bonito, né? Você falar assim, eu aprendi tanto, né? Porque a gente às vezes vai tentar aprender muita coisa contigo, né? E é legal você se colocando nessa postura da aprendiz, né? Que é justamente esse conhecimento mais horizontal, mais de troca, né? Entre um conhecimento mais técnico e entre agricultores e, enfim, você também, né? Que é uma agricultora agrofloresteira aí, então muito legal. Isso também que você traz, Fabiana, é muito importante, né? Porque
aquilo que a gente se alimenta, e hoje em dia tem uma discussão muito forte, né, que a transformação que você fala, ela vem mais do consumo, né, de quem está consumindo. Então, toda essa transformação que as pessoas hoje estão mais críticas, né, ou deveriam estar com o que come, porque o que você come alimenta determinado sistema produtivo, né? E também pode, a partir do sistema produtivo, consumir sua saúde, como a gente está vendo o impacto dos agrotóxicos na saúde, tudo, né? Então, muito bacana também você trazer essa experiência, né, que você protagoniza de uma comunidade que sustenta a agricultura, né, com toda essa sistematização do conhecimento sobre agroflorestas, né? Isso aí é muito interessante. E me vem uma questão também que é como nós podemos fazer, né, para que a gente tenha cada vez mais horizontalidade nesse aprendizado, né? Então, a gente sabe que nem você, agricultora, está na tua área, como que é esse processo da gente estar numa relação mais efetiva, né? Isso é também uma ação importante dessas áreas de produção que geram conhecimento disso. Está alimentando a universidade ou é a universidade que tem que ficar alimentando, né? Enquanto instituição, isso atrapalha, né? Os agricultores, a universidade tem um peso em cima porque vai lá querer aprender com aquele aprendizado que está sistematizado, os sistemas agroflorestais eles têm sido sistematizados fora das universidades, fora do centro de pesquisa, né? Eu acho que essa evidência motivou muito esse espaço aqui, né? Porque muitas coisas que a gente sabe que são assim sistemas muito biodiversos, né, e que são uma opção, a universidade muito recentemente está dando conta disso. Então, como que é essa relação, né, da universidade, assim, e como que o mutirão agroflorestal, como que essas experiências, por exemplo, que você protagoniza, assim, também contribui, né, para a universidade. Então, assim, só porque às vezes parece que a gente fala de uma via de mão dupla, mas às vezes dá a impressão que a universidade, com toda a sua estrutura, na verdade, ela ainda é muito frágil, ela precisa de vocês, assim, que estão ali com a mão na massa, que estão ouvindo a planta falar, né, no campo e tudo. Então, um pouco essa reflexão, né? Então, obrigada, Fabiana. Eu vou convidar agora para continuar, né, nessa noite de muita reflexão, muita inspiração, a Nina, né, grande parceira aí, para falar conosco. Bem-vinda, Nina. Nina, eu não te ouço. Você está com o microfone desligado. Isso. Estava, perdão, gente. Então, boa noite para todas, todos e todos que estão aqui nos ouvindo, com tantas questões, tantas coisas incríveis aqui para a gente pensar. Dá para pensar, né? Tem um bocado de coisa aí para pensar. Então, queria começar pontuando as questões que a Giovânia traz, que a Fabiana traz, que a Flaviane trouxe, para então fazer alguns comentários para botar mais lenha nessa fogueira. Então, a Giovânia nos traz a questão da agroecologia nos territórios, né? A agroecologia como modo de vida, diria como cultura, que é uma coisa que Paulo Freire nos traz muito, né? Essa questão da cultura, do que as pessoas estão produzindo no território, essa relação com o ambiente, a relação com o espaço é cultura, o papel da mulher, o papel desses conhecimentos das comunidades tradicionais e dos povos originários, quer dizer, esse mundo real, concreto, né, e que a universidade olha para isso de uma forma muito fragmentada. E, na verdade, a vida está acontecendo no território, a vida como ela é, né, que é muito diferente de um território urbano, onde a gente está ali já afastado do ambiente natural, com uma vida muito mais compartimentada, muito menos conectada com o território em si. O território urbano é uma outra coisa, né? Não tem essa vinculação com o natural.
Aí a Fabiana nos traz a questão dos desafios ambientais, né, o retorno à terra, o conhecimento sobre a terra, a natureza, nossas raízes culturais, ela traz a importância disso, da gente compreender esse momento, o papel da educação nesse momento, do pensamento crítico, bem essa questão do Paulo Freire, né, da gente entender, da gente fazer uma leitura de mundo, entender o pensamento, importância de ter um pensamento crítico diante disso. Nos traz a questão de Paulo Freire também em relação à extensão, né, quando ele fala sobre extensão rural, o papel mudar esse termo para comunicação, para diálogo, e a construção coletiva do conhecimento, ela pontuou isso, e finalmente ela nos brinda com os exemplos da questão da mão na massa, né? Dentro do território está ali na praxis, fazendo, pensando, trocando essa mão na massa. A Flaviane nos trouxe duas questões. Como é que a universidade chega nesse território, que é um território complexo, pleno de vida, de coisas acontecendo, né? De questões que estão aí fervilhando, né? Como é que a universidade chega aí? E depois também nos coloca como é que a gente faz, como é que a universidade chega num diálogo horizontal. Então, são coisas muito... são desafios do nosso tempo, né? Do tempo que a universidade está vivendo. Esse momento histórico, eu ampliaria que não é só uma crise, são só os desafios ambientais, a crise é civilizatória, né? Ela pega diversos pontos, inclusive a nossa forma de olhar para esses territórios rurais, né? A forma como que a nossa cultura globalizada, que é a grande crise dessa cultura globalizada, como é que ela faz a gente olhar para esses territórios? Onde a gente traz toda a questão do racismo, do patriarcado, do capitalismo, né? Esses territórios como produtores de riqueza seria tirar essas populações e produzir commodities, ou produzir minério, ou produzir energia, né? Então, a crise é uma crise que, principalmente, ela é ética, porque o capitalismo se coloca acima da vida, da importância da vida. Então, é importante a gente fazer essa leitura de mundo juntos, a gente chegar no território e fazer essa leitura de mundo juntos, porque, na verdade, tem mudanças, o momento é de crise, então tem mudança para todos nós. Quer dizer, a gente precisa entrar com muita humildade no território e fazer uma leitura de mundo conjunta, porque a gente que está na cidade, nossas questões são outras. E a gente precisa entender as questões que estão acontecendo dentro do território, quais são as questões que são importantes. E eu acho que aí o desafio principal da academia, a gente tem discutido um pouco isso dentro da aba, é essa questão da gente entender a agroecologia, que o termo já não está cabendo tanta diversidade, né? Então a gente começa a entender que são muitas agroecologias, que são várias agroecologias. E a gente está na academia, a gente pode tentar, no máximo, entender essa agroecologia enquanto ciência, que é dentro do nosso pedacinho. Quer dizer, vamos então entender que agroecologia é essa, que ciência é essa agroecologia. Mas a agroecologia não é só ciência, ela é muitas outras coisas. Ela é modo de vida, ela é cultura para grupos sociais. E na academia? Que ciência que é essa? Então, ela é uma ciência que ela é transdisciplinar, nem a interdisciplinaridade está dando conta mais dessa agroecologia, porque é isso, porque ela tem que, a gente, como universidade, a gente tem que chegar no território e encarar esse território com todos esses elementos, né? É uma ciência, por ser transdisciplinar, ela está no âmbito da complexidade, é uma ciência que tem que trabalhar com diálogo de saberes, a gente tem que lidar, é uma ciência que se constrói considerando as outras formas de conhecer, né? E principalmente contextualizada, porque a gente produz conhecimento a partir de um contexto, né, onde as pessoas estão vivendo. Se eu quero conhecer esse território, eu produzo conhecimento nesse território com o território, e não para e nem sobre o território. Então, a gente vai construir esse conhecimento junto, uma construção de conhecimento, ela é compartilhada. E isso bom, daí as metodologias participativas, a Fabiane trouxe, né, a questão da pesquisação, pesquisa participante, não importa o nome que a gente dê, mas são essas metodologias que nos facilitam essa construção compartilhada de conhecimento. Mas a gente tem um desafio enorme aí dentro da universidade para isso, que assim, são vários, mas eu queria numerar dois aqui que eu acho que são os mais importantes, que o primeiro deles é a gente entrar num outro tempo, porque se a gente vai para o território, a gente quer fazer uma leitura de mundo juntos, e a gente
quer construir conhecimento junto, então a gente tem que entrar num outro tempo, né? Porque daí é uma questão coletiva, a gente tem que afinar os instrumentos para tocar junto. Essa banda nunca tocou junto, né? Então a gente tem que ter essa questão. E aí Paulo Freire nos traz todas as formas, né? Todas as metodologias. Paulo Freire é muito incrível nisso, assim como os autores da pesquisa participante, né? Aqui no Brasil a gente tem o Brandão, que falou muito sobre isso, mas a gente tem a origem aí com o Fausto Borda e o próprio Paulo Freire, né? Que são as referências. A base da pesquisação, da pesquisa participante é Paulo Freire e Fausto Borda na Colômbia e Paulo Freire no Brasil na mesma época, e Fausto Borda também começou com agricultores. Paulo Freire também alfabetizou os agricultores. Então, a gente tem aí, né, fontes originais para a gente beber. Então, precisamos é isso, né? Entrar num outro tempo, afinar os instrumentos para tocar uma outra música. E existe dentro da academia muito preconceito contra esse tipo de produção de conhecimento. Então, acho que esse é o grande desafio, né? A gente, num outro ritmo, a questão de resultados toma uma outra dimensão, né? E o tempo, os resultados, e a outra questão que é construir objetivos juntos com a comunidade. Então, para isso, a gente tem que ter realmente, estar disposto a ouvir e ver onde é que nós temos, o que nós queremos em comum e traçar objetivos em comum. A comunidade pode ter seus objetivos, a universidade pode ter seus objetivos, mas a coisa só funciona se a gente constrói objetivos compartilhados. E esse aí é bastante desafiador. E acho que Paulo Freire nos traz uma dica aí importante, só para concluir, é que ele traz, ele fala da questão da conscientização, de trazer para a consciência. Então, quando a gente começa a olhar para essa realidade que a gente vive, é porque ele coloca os estágios, né? Que a gente está imerso numa realidade que às vezes a gente não tem muita consciência, né? E isso vale para nós da academia também, que por mais que a gente tenha olhado para essa crise, destrinchado essa crise, a gente às vezes não está entendendo onde que essas comunidades se situam dentro desse contexto de crise. Então, a gente tem que estar ali também disposto a fazer a leitura de mundo juntos e também emergir de dentro dessa realidade para a gente se inserir dentro dela de uma outra forma. Então, Paulo Freire dá esses espaços, né, da gente estar imerso numa realidade que a gente não está entendendo muito, então a gente começa a emergir, quer dizer, a gente percebe que a gente não está entendendo, e aí a gente, né, emerge e depois, então, a gente se insere de uma outra forma, fazer uma reinserção de uma outra forma, quer dizer, situado. Então, é nesse processo de leitura de mundo juntos é que a gente consegue construir objetivos comuns, né, e que a gente consegue, então, fazer um trabalho, uma pesquisa, quer seja exatamente sobre produção, né, como o caso que é dos exemplos que a Fabiana nos traz, ou quer seja a gente simplesmente colaborar numa organização comunitária que faz com que essa comunidade possa fazer seus próprios projetos e possa avançar na direção que eles querem, e aí de acordo com os objetivos da comunidade. Então, acho que Paulo Freire nos traz muita a lição da ética, da humildade e da escuta, né? Que é quando a gente entra, a gente tem que abrir mão um pouco dos conhecimentos que a gente traz para a gente entrar nesse espaço da escuta e principalmente do amor, né? A pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia que está baseada no amor no sentido de uma escuta aberta, amorosa, né? Para que a gente possa realmente entrar nessa leitura de mundo juntos, em pé de igualdade, horizontalmente. É difícil, muitas vezes, né, para um pesquisador entrar na comunidade e ali simplesmente ouvir e não levar os conhecimentos que ele achava que tinha que levar, né? Que dentro da academia tem que levar os conhecimentos. Então, acho que é isso, gente. Deixo aí para a gente refletir sobre esses desafios aí que nós temos enquanto acadêmicos, né? E em aceitar que existem agroecologias, né? Que a agroecologia não é uma só. A que a gente está trabalhando é só uma dentro do universo e a gente está com o coração aberto para a gente entender todas essas formas de agroecológicas, né? Todos esses pontos de vida e essas visões de mundo que a gente não conhece. É isso. Nina, obrigada, super importante isso.
acho que esse debate a gente tem que fazer ele muito, né? Assim, a agroecologia, ela é uma ciência plural, né? Que abarca os modos de vida, que abarca várias agriculturas, e aí sim, ou a gente incorreria numa polissemia também, né? Então, como que é essa construção? Nós estamos com um probleminha técnico, nosso anfitrião caiu, então, enquanto ele volta, eu queria pedir para você nos contar um pouco de como que a Associação Brasileira de Agroecologia tem trabalhado essa construção do conhecimento agroecológico. Então, a gente tem discutido um pouco a perspectiva também da ecologia de saberes. A ecologia de saberes, ela difere um pouco do diálogo de saberes, um debate aí entre esses dois termos, que a ecologia de saberes, ela parece ir um pouco além, porque ela especifica vamos dizer, a diversidade dos saberes, enquanto que é uma questão mesmo de, vamos dizer, que o tempo foi passando, a ciência foi avançando e foi incluindo dentro das suas reflexões, dentro das suas teorias, outras formas, foi ampliando a partir de Paulo Freire, a partir, né, a gente sabe que a base do Paulo Freire são as teorias marxistas, né, um método histórico dialético de Marx, e tudo bem, mas a gente sabe também que a teoria marxista ela deixou um pouco a desejar na questão dos países colonizados. Então, quando a gente olha para a América Latina, a gente olha para a África, esses povos não estavam incluídos nas reflexões marxistas porque era tudo muito recente, porque a informação não circulava tanto, né? Porque não estava na pauta esse tema, né? Até por falta, pela comunicação mesmo. Então, a gente sabe que o conceito de ecologia de saberes ele amplia esse olhar para a diversidade de conhecimentos. Né? Então, a ecologia de saberes ela está em diálogo direto com a transdisciplinaridade, que também é um conceito mais novo, uma forma de entender mais nova, a complexidade. Então, nesse conjunto, a gente não consegue ainda, não chegamos a ponto de dizer não, a agroecologia é isso, mas a aba que partia do conceito de ciência, prática e movimento, hoje tem questionado, será que é uma agroecologia só? Depois do último CBA de Aracaju, com aquela diversidade maravilhosa, e a gente teve vários momentos em que os povos, como a Givânia fez agora, né, povos originários, comunidades tradicionais, reivindicaram que a agroecologia tem o berço nesses conhecimentos. Então, a partir de então, a gente tem conversado muito nesse sentido. Será que a gente pode dizer que existe uma agroecologia? Né? Por mais que a gente fale em diversidade, como é que a gente faz para caber isso tudo, né, num termo só? Então, acho que o caminho que a gente vai tendo é de ir detalhando essa compreensão da agroecologia de acordo com o conhecimento acadêmico, científico, mas a gente entender também que é isso que a Giovanni colocou, são modos de vida, são conhecimentos ancestrais, né? Então, tem peculiaridades que às vezes a gente não consegue, não cabe dentro do conceito, que é uma forma de ser, de estar no mundo. Né? Os agricultores trazem muito isso. A agroecologia, a gente vê a própria palavra agricultura, né? A gente até ouve algumas críticas com relação, ouvi outro dia, esqueci o nome do pesquisador, que ele é até um bem extensionista, e ele fala isso, poxa, a gente mudou para a agroecologia, a gente perdeu a palavra cultura, da agricultura, né? Porque a agroecologia, a agricultura é cultura, é a forma de estar no mundo, é a forma de se relacionar com o ambiente, e a gente perde quando a gente usa a agroecologia, a gente perde essa dimensão cultural. Então, eu acho que é um termo que está ainda sendo muito pensado, e eu acho que dentro da própria revolução científica, que a gente está vivendo uma revolução científica, né? Por mais que Thomas Kuhn tenha nos colocado que a gente não consegue, estando dentro do processo de revolução, a gente não seria capaz de enxergá-lo, mas eu acho que ele falou isso porque na época dele a revolução só estava começando.
Eu acho que se ele fosse vivo hoje, ele falaria, não, estamos em plena revolução. Então, a ciência está em plena revolução, eu sou super convicta disso. E falar em transdisciplinaridade não é fácil, porque a gente não tem metodologia para isso, né? E eu acho que a gente está falando em complexidade, mas a gente não tem metodologia, então o máximo que a gente consegue é nas metodologias participativas, na pesquisação, e que os cientistas mais tradicionais não entendem isso como método científico, então ainda é uma luta, né? Está nascendo uma nova ciência aí, a agroecologia está aí na vanguarda disso, como ciência, né? A agroecologia como acadêmico-científica, né? Está nessa vanguarda, e a gente não sabe o que vem nesse final. Estamos em pleno processo, né? Sim, é muito interessante isso, né, da agroecologia, porque a gente, na agricultura, tem a cultura, mas não necessariamente a agricultura. Como a gente vê, todo o processo de modernização, ela considerou isso, né? Muito pelo contrário, a própria ciência moderna, ela desconsidera. Acaba sendo um contrassenso, né? Agora, só lembrando, o último Congresso Brasileiro de Agroecologia veio muito forte, né? Essa dimensão da cultura, né? Inclusive no tema do Congresso. Enfim, então nós temos assim gente, já eu vou passar a palavra para Bárbara para ela trazer as contribuições das perguntas no chat aí, para quem fez pergunta. E quem quiser também fazer alguma pergunta, já na sequência eu vou passar a palavra, né, para as nossas convidadas. Mas só falando um pouquinho, né, do processo da Revista Brasileira de Agroecologia. Eu sou uma das editoras e a gente tem chamado muito atenção para esse debate, né, assim, da ciência, dessa construção conceitual que a gente está fazendo. Então, assim, só fazendo um pouquinho de propaganda, né, para quem está assistindo, para enviar seus trabalhos, né, que é importante. A gente tem vários, e também visitar para a revista ser uma referência de pesquisa, né, para quem está aí fazendo mestrado, doutorado, enfim. Então, assim, fica ali também um ambiente onde o que a gente está construindo de conhecimento agroecológico está sendo publicado e a gente cada vez mais tentando fortalecer a revista, tá? Eu vou passar aqui agora para a Bárbara, então. Bárbara, por favor, você passa para a gente aí a sistematização que você fez do pessoal lá. Eu agradeço a participação no YouTube, né? Chegamos com 50 pessoas assistindo, né? Agradecendo aí a todos, tá bom? Pode falar, Bárbara, obrigada. Boa noite, agradeço esse encontro lindo, as falas potentes das convidadas. Eu vi que no chat as pessoas ficaram muito empolgadas, várias reflexões foram surgindo, perguntas, né? Pensamentos a partir de seus lugares, de seus territórios, de suas identidades. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria de compartilhar algumas ideias que foram colocadas no chat. Eu vi que surgiram, né, questionamentos, assim, pensamentos, refletindo a respeito de autenticidade, né, dos povos indígenas, dos povos quilombolas na atual conjuntura. A gente sabe que a agroecologia, ela não é um lugar da universidade, ela é um lugar do território também, né? E a universidade dialoga com esses espaços a fim, né, com o objetivo, trazendo um pouco do debate sobre Paulo Freire, de romper com essas dicotomias de saberes, porque a gente sabe que a universidade legitima saberes eurocentrizados ainda. Então, é uma luta epistêmica, é uma luta contra o racismo, é uma luta de gênero, né? E gostaria de agradecer a todas as falas potentes. Vi que esse debate ele proporcionou algumas perguntas. Jaqueline pergunta, né?
ela diz que a agroecologia, enquanto promotora da paisagem, ela fomenta o desenvolvimento e a valorização dos atores locais. E aí ela pergunta a vocês, se vocês puderem falar um pouco, como promover integrações em novos mercados, como propiciar a rede, né? Como trabalhar em rede. Outra pergunta que surgiu também a partir dessas falas, que também é potente, que é do Guilherme Pousada, vai ser a respeito da agroecologia no lugar dele de conhecimento, né, de processo de construção. E ele se pergunta, ele traz essa reflexão de como está nesse lugar de construção científica, né, de processo de construção do que é científico, é legitimado, com percepções também de conhecimentos tradicionais. Eu acho que são pontos importantes para a gente pensar a continuidade desse debate sobre essas percepções que Paulo Freire muito discute, percepções de mundo, quais mundos são valorizados, quais conhecimentos são valorizados, e para a gente pensar a partir disso uma agroecologia que dialoga para a transformação da sociedade para uma sociedade mais justa. Só essas perguntas até o momento. Se surgirem outras, eu peço para a Flaviane me voltar para a rede. Obrigada, Bárbara. Bom, então são as questões, né, que nós temos aí para fazer esse debate agora. Aí eu vou passar a palavra para vocês na ordem que falaram, e aí vocês fiquem à vontade. A gente tem mais uns 40 minutos, poderíamos combinar aí mais uns 7 minutos e para cada uma, e depois a gente vê se tem mais alguma pergunta e já faz as considerações finais, tá bom? Então, Givânia, por favor. Primeiro, agradecer também aqui o aprendizado aqui com a Fabiana e com a Nina. Bom, é sempre isso, eu acho que... E você, Flaviane, você me pergunta, a universidade está nesses territórios, né? Como é que está dando conta, né? Eu acho que a própria Nina já me ajudou, né? Já me antecipou, né? Apresentando algumas questões. Eu queria apenas refletir pouquíssimas questões em relação a isso, para não repetir, mas eu primeiro penso o que fazer nessa pergunta. Eu acho que nós temos que desconstruir alguns muros, e muros interiores, né, a nós mesmos, né? Assim, eu acho que por muito tempo, e eu costumo dizer isso, nós tratamos a universidade tão separada do povo, que no momento mais importante que ela precisou do povo, o povo não se sentiu dono dela e pouco defendeu a universidade dos ataques. Muito pelo contrário, muitas vezes engrossa a fileira dos ataques à ciência, à universidade pública. Isso, eu falo me arrepiando, Nina, eu falo me arrepiando porque eu acho assim, que nós, assim, em tese, temos uma certa... Nós, que eu digo, mas não é nós, pessoas individual, nosso sistema, né, hierarquizado, de onde é que tem saber, do lugar do saber. Bom, se nós estamos falando de agroecologia, nós temos que pensar que essa agroecologia ela não nasceu do nada, essa ciência não nasceu do nada. Ela é mais do que legitimada e vivenciada e feita pelo povo, né? O que a academia faz é uma sistematização que esconde a autoria, né? Isso, para mim, é o plágio, o grande plágio social que a gente vive no mundo hoje, e é o esconder a autoria. E a gente se esconde por quê? Porque na nossa visão de ciência, a ciência é neutra, né? Então eu tenho que acabar com todos os vestígios. Mas é muito interessante porque ela só é neutra quando é para ser do povo, né? Quando ela está relacionada ao povo, quando ela é fora disso, ela tem dono. Aí a gente ganha correntes, pessoas ganham pensamentos mundiais, por exemplo. Eu gosto do Marx, mas assim, ele virou pensamento, tem um pensamento marxista, entendeu? É importante esse pensamento, mas assim, não tem um pensamento indigenista, um pensamento indígena, né? Parece que nós pensamos fragmentado. E quilombola,
pobres, menos ainda, né? Ninguém nem sabe, ainda estamos pensando que são remanescentes de algo que sobrou, sei lá se sobrou. Poxa, se sobrou ou não sobrou, nós somos mais de 100 mil, né? Assim, desculpa aí, apesar do Estado, né? Então, nós somos tudo isso apesar do Estado. E quem nos sustenta nesse território são os modos de vida, que depois a academia chamou de agroecologia. Né? Agora, eu não consigo entender a agroecologia sem discutir o racismo, sem discutir o patriarcado. Não consigo entender a agroecologia que não tenha como pano de fundo o debate e o enfrentamento das práticas racistas e patriarcais. E por quê? Porque se sabia das mulheres. Porque se sabia das populações tradicionais, principalmente das marcadas, com marcadores de raça, indígenas e negros. Então, eu acho que esse é o desafio, Flaviane, esse é o desafio. É a gente sair desse lugar de saber, né, do lugar de que a gente sabe tudo, né, para a gente também se colocar, inclusive, dentro do pensamento freiriano. Não cabe eu saber e você não saber. E que no meu encontro contigo eu vou só te ensinar. Não, você vai me ensinar. E eu vou aprender, eu vou te ensinar. Deixa eu também te ensinar. Eu também tenho que te ensinar. Por outro lado, eu gosto muito, eu acho que não tem nenhum brasileiro, não, uma brasileira tão freiriana como a Bell Hooks. Quem lê a Bell Hooks sabe o quanto ela é freiriana. E ela usa exatamente para dizer o seguinte, olha, lendo Paulo Freire, dialogando nesse livro, né, que ela convida para a gente, nos ensina a transgredir, e com a educação, a partir, ela está falando, ela tá nesse livro dialogando com Paulo Freire, entre tantos outros diálogos dela com ele, esse para mim, é o mais potente assim, dela com Paulo Freire. Ela diz assim, a teoria não é curativa. Curativa é a prática. Cara, isso eu acho de uma sabedoria, isso é Freire na veia, gente, isso é Freire, não é a teoria, não é que a teoria não seja importante, ela é importante. E eu acho, Flaviana, que a nossa preocupação, enquanto universidade, é nos encaixar e encaixotar com quem nós conversamos dentro das teorias. E aí, Nina disse para a gente, olha, gente, agroecologia no plural, né? Aí eu falo, olha, modo de vida. Então, nós estamos aqui numa disputa, né? Eu acho que a palavra que eu mais tenho dito nas telas nos últimos tempos é a disputa, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui. É uma disputa por um novo modo de pensar, dentro e fora da academia. Né? E a academia, eu acho que nós precisamos nos libertar de algumas agendas, inclusive metodológicas. Né? Eu acho que a gente, se não estiver dentro do que o povo já disse da metodologia, a metodologia não é científica, o trabalho não é científico. Isso é uma algema, gente, isso é prisão. Então, eu acho que a gente tem que aprender a escutar. Né? A gente tem que aprender a escutar e aprender a aprender. Isso é Paulo Freire que nos manda, né? Ele nos convoca. Né? Então, acho que é importante a gente pensar. Ainda nessa perspectiva, já para finalizar, Flaviana, penso que, além da escuta, nós temos que sair desse lugar de fazer para, né? E ocupar um outro lugar de fazer com. Entendeu? Eu acho que quando você pensa em fazer com, é uma mudança muito radical. Se você pensar que eu tenho uma linha de pesquisa e que eu tenho um método, que eu tenho uma pesquisa para desenvolver, e eu descobri que aquela comunidade é importante para aplicar minha pesquisa, é fato. Agora, se você descobre, se você tem tudo isso, e você escuta para saber se a comunidade realmente quer isso, e você é capaz de mudar, inclusive, sua linha de pesquisa, eu acho que aí sim você fez a mudança, você fez a transformação. Porque não acredito em transformação de nenhuma sociedade que não leve em consideração uma justiça social com base na raça e no gênero. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Pode ser que outras pessoas acreditem, eu não acredito. Porque ela é falsa. Ela é falsa. Porque na justiça não cabe
não cabe hierarquização a partir do pertencimento étnico-racial. Na justiça, não cabe a hierarquização a partir do gênero. Então, se a gente quer realmente fazer justiça e a gente quer ser realmente e viver, fazer práticas e viver, porque não é só fazer prática, não. Fazer eu posso fazer e não viver. Eu tenho que fazer e viver. E quando eu vivo as práticas agroecológicas, eu tenho que entender que quando os indígenas ocupam o Planalto Central, eu tenho que ocupar com eles. Entende? Quando os quilombolas acampam, eu tenho que acampar com eles, porque são eles que estão no campo ajudando a sustentar o que eu estou na teoria dizendo que é importante, mas que não estou lá. E no asfalto não faz agroecologia, né, gente? Me desculpa, mas não faz no asfalto. Você pode até viver, mas não faz. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. Por fim, eu gosto muito, aí o debate da agroecologia, da agricultura, agroecologia, acho que o Congresso trouxe muita coisa, eu acho que tem muitas reflexões. Agora, eu gosto muito de trabalhar com outra ideia. Esse é um conceito que eu gosto muito, que é trabalhar com sentidos. Sentido da produção, sentido da terra, sentido do fazer e do sentir. Eu acho que nos permite não ficar amarrado se os territórios produzem agricultura, se eles produzem sentido de vida, se eles produzem sagrado, se eles produzem cultura. E cultura é vida, não posso pensar. Agora, me dá um minuto, Flaviana, para eu dizer o seguinte, que eu acho que o nosso grande equívoco é que nós fomos separando para caber nas teorias, aí nós fomos separando, aqui é a cultura, aqui é o agro, aí fomos criando as caixinhas, agora nós estamos meio perdidos, querendo juntar tudo, e parece que a gente não sabe mais o pedaço da caixa que a gente tirou e botou, e a gente não sabe mais. Eu acho que, na verdade, se a gente entender como modo de vida, talvez a gente ache o caminho, e então a gente possa ser um pouco mais justo socialmente, ambientalmente, racialmente e de gênero, e mais do que isso, a gente pensar que a educação ela não pode ser mais um elemento da exclusão social. Ela tem que ser um instrumento de luta política. E se ela não for um instrumento de luta política, dificilmente atenderá ao que Paulo Freire nos recomenda com tanta sabedoria. Obrigada, minha gente. Desculpa, acho que ultrapassei aí alguns minutos. Ultrapassou tudo. Até os sentidos. O sangue corre mais quente aqui. Não corre, gente? Muito bom, Giovânia. Obrigada. Fabiana, agora com você. Fique à vontade. Giovânia, que delícia te escutar, porque a gente sente, né? Quando você fala em sentido, e é isso, né? O que a gente está fazendo nesse mundo? O que a gente está fazendo da nossa vida? Né? Está todo mundo meio assim, anestesiado, né? Enfim, por isso eu vim para a Terra, sabe? E a gente não escolhe onde nasce, eu nasci na cidade, meus pais professores de escola pública, e eu sempre tive essa paixão pela natureza, pela terra, pelas pessoas, enfim. E eu me encontrei, e eu também gosto do ambiente da universidade, eu gosto de estudar, na verdade, estar com os jovens, mas eu não consigo estar nessa gaiola que é a academia, né? Então, quando me perguntam sobre a universidade, já fica o convite, assim, abram as portas das gaiolas, sabe? E venham trabalhar com os agricultores, as agricultoras. Eu sempre coloco para a UNB, cara, venham aqui plantar comigo, trocar ideia comigo, eu sinto necessidade, sabe? Adoro receber os grupos de estudantes aqui, adoro intercambiar com outros agricultores, agricultoras que vêm. Eu recebi os indígenas e conversar com as mulheres Chavante foi para mim assim sempre aprendizado, sempre. Isso me nutre. Então, esse vínculo da universidade com o pé na realidade, eu acho tão importante, sabe? E bom, eu queria que pena que o seu Braulino, né, não pôde estar com a gente quando eu soube que ele é um honoris causa, né? A universidade enxergou ele como um conhecedor, né, como uma pessoa que tem conhecimento, que é legitimado, né, pela academia, enfim. Então, já fica até aqui, eu ando conversando com a Flaviane sobre a possibilidade
do título honoris causa para o Ernest Goethe, que tem 74 anos e passa a vida construindo e se envolvido na construção de conhecimentos pró-vida, né? Eu acho que é disso que a gente também está falando quando a gente pensa em cultura, e eu acho muito importante que a cultura é viva, e a gente tem que olhar a cultura dinâmica no tempo também. Então, é super importante essa reflexão sobre essa leitura de mundo para a gente perceber que tempos vivemos, qual é o tempo histórico que vivemos e que transformações culturais em todas as culturas são necessárias para a permanência da nossa humanidade, né? Enfim, aí eu queria trazer um pouco sobre essa questão do mercado, que foi uma das perguntas, né? E eu fazer parte de uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura, para mim é um coletivo assim de aprendizagem, porque eu não saberia como me viabilizar economicamente como agricultora, né? Eu tenho essa dificuldade de vender produtos, vou para a feira, tem muitas perdas, e eu tenho aprendido que, assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, a agricultura não é valorizada, assim, a gente vê a lenha que é, assim, o trabalho, assim, a energia que é colocada, e aí você não pode ficar doente, sabe? Que daí, né, não se viabiliza, enfim. A comunidade que sustenta a agricultura, ela traz a possibilidade de reflexão do coletivo sobre essa parceria entre quem produz os alimentos, de que maneira esse alimento é produzido, como é tratada as pessoas que estão nesse processo produtivo, a natureza. Então, as pessoas começam a ter mais consciência do ritmo da natureza, que não dá para ter tomate o ano inteiro na época da chuvarada, que senão vai ter estufa, ou vai ter os agrotóxicos, enfim, começar a tomar pé da situação ao participar, né? E quando existe uma necessidade, por exemplo, o nosso centro aqui de convivência, onde a gente coloca os alimentos para serem, o pessoal vem buscar aqui, estava precisando de uma reforma e o pessoal se organizou para viabilizar, e isso aconteceu. E aí o poder do coletivo, né? Então, você sair da lógica de mercado, sair da lógica do preço para a lógica do apreço. Eu acho que isso tem sido muito rico. E conhecer sobre a CSA, as comunidades de sustento à agricultura, claro que é um processo, como dizem, é uma escultura social, né? A matéria-prima são as pessoas e o grupo toma a forma de como se organiza, então estão as pessoas organizadas, cada uma tem um papel dentro daquele coletivo, né? E a possibilidade de participar em mutirões, de estar mais próximo da produção do seu alimento, eu acho isso muito enriquecedor. Então, eu tenho vivenciado isso né, para além da lógica de mercado. E essas redes, né, inclusive entre CSAs, é um grande aprendizado. É só isso que eu queria também compartilhar, e já fica o convite, quem quiser vir, conhecer e estar junto, bem-vindo, bem-vinda. Obrigada, Fabiana. Pode deixar que assim que a segurança sanitária permitir, nós vamos lá para a tua área, né? Já fui algumas vezes com estudantes e a gente vai sim, porque é um grande aprendizado sempre. Muito obrigada. Nina, antes de você, eu vou pedir para a Bárbara colocar algumas outras considerações aqui do chat, e aí depois você faz o comentário geral, pode ser? Bárbara, por favor. Eu fiz algumas anotações, né, a partir do que vocês estavam trazendo na apresentação. Dentre essas várias possibilidades, né, nossos pensamentos vão voando aqui ao tempo, a gente vai criando expectativa de mudança da realidade quando a gente tem encontros como esses, que a gente percebe que não estamos sozinhas, né? E uma das observações, assim, sobre a fala da nossa querida Givânia, né? A Givânia, ela toca num ponto que me afeta, mexe comigo pessoalmente, ela traz a Bell Hooks, e eu indico para vocês o Ensinando a Transgredir. Que ótimo! É muito importante nessas leituras acreditar que não existe mudança sem transformações
Olha que lindo, gente. Olha, aqui, para todo mundo que está no chat, ensinando a transgredir, né? Existem vários outros materiais da Bell Hooks. Ela conheceu o Paulo Freire, ela conversou com o Paulo Freire, ela trouxe provocações ao Paulo Freire em relação ao sexismo, né? E é importante a gente pensar que, ainda que o Paulo Freire traga mudanças, ainda que o marxismo, né, as perspectivas marxistas, elas tenham trazido debates importantes, acho que a Giovana toca num ponto que é um ponto essencial para a atualidade, né? O ponto pós-crítico, o ponto da gente perceber essas identidades, essas realidades, seus territórios na perspectiva de raça, de etnia, de conhecimentos tradicionais. Ainda que a gente consiga romper com a estrutura de classe, na ideia imaginária do marxismo, ela não vai ter uma realidade transformada, porque as realidades de classe, elas se dão a partir das condições que foram estabelecidas pelos imaginários negativos a determinadas raças como inferiores e raças superiores, né? Então, a gente sabe, como a Giovana bem trouxe, que o racismo estrutural, o racismo epistêmico, o racismo ambiental é pauta para todo o debate da agroecologia, né? E quando a universidade se coloca nesse lugar de diálogo, acredito que o NEA tem trazido cada vez mais esses debates. Nossos encontros têm trazido inclusive indicações da Bell Hooks como um pensamento, né, para a educação. E quanto mais a gente pensa nesses debates, mais a gente consegue romper com construções cognitivas e mentais historicamente estabelecidas que favorecem as desigualdades humanas. Então, eu acredito assim, e eu acho que é em diálogo com vocês que eu acredito mais ainda, que o rompimento dessas estruturas excludentes, dessas estruturas em que coloca determinados saberes de mundo inferior aos saberes legitimados na academia, o rompimento para isso, ele se dá através da transformação, né? A transformação crítica, autocrítica, coerente com nossos territórios, com nossas identidades, com quem somos, né? No nosso ser, no nosso pensar e no nosso fazer. Então, já que a gente está na semana do Paulo Freire, é importante pensar que o Paulo Freire também trouxe algumas contribuições pertinentes a isso, não só para esse rompimento dessas dicotomias de saber, mas ele trouxe também debates fundamentais para a gente poder pensar a educação libertadora, né? Pensar esse rompimento da ideia de quem oprime e de quem é opressor, e de quem é oprimido, né, que está nessa estrutura, que também acaba reverberando esses imaginários negativos. Então, eu acredito que todo mundo que se inscreveu nessa atividade, todo mundo que está presente, está de alguma forma com seus espaços, na medida do possível, trazendo e refletindo ações transgressoras, né, que possam estar trazendo para essa universidade outras vozes. O meu filho está querendo até participar aqui. Vozes plurais, vozes que favoreçam as diferentes identidades do Brasil. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer, que eu anotei, foi em relação à Fabiana, né, Fabiana? Você fala sobre a questão do mercado. O mercado não para o preço, mas para o apreço. E eu acho muito pertinente a gente pensar que determinados alimentos, determinadas relações com o alimento, essa venda, esse lugar, né, ela vem também a partir de aspectos culturais de determinados povos. Não são alimentos por si só a serem vendidos, né, como você bem traz. São, na verdade, culturas, são, na verdade, relações com a terra, relações com a água, relações consigo, relações com a espiritualidade. Então, eu acho muito importante a gente pensar que o mercado, ele influencia de forma perversa, né? Fazendo com que essas realidades, muitas vezes, sejam fragmentadas e encurraladas cada vez à margem de oportunidades e de serem escutadas a partir do que elas falam. Mas quando o mercado agroecológico está na rua, ele também está transformando, ele também está provocando, né? Ele está buscando um diálogo com uma sociedade que está viciada num paladar outro, e não só no paladar por si só da boca ali, do sabor, né, daqueles sabores artificiais, mas também dos pensamentos. Então, quando a gente vê as atividades do NEA acontecer, num lugar que eu percebo, enquanto alguém que já vivenciou um pouco assim desses encontros, de ver os agricultores colocando a mão na massa para colocar
algo para o coletivo, não é uma relação de mercado, é uma relação de troca, é uma relação de me desconcentrei por conta do meu gatinho. Mas, enfim, eu estava querendo dizer assim que, de modo geral, a Nina, que é uma grande aliada também nossa da agroecologia, a Flaviane, todas vocês, a Givana, a Fabiana, eu gostaria de agradecer. Não tem como colocar todos os pontos que eu fui anotando aqui a partir da apresentação de vocês para essa live, mas a live demonstra a pertinência, a potência também da gente se utilizar dos espaços da universidade para a construção coletiva de pensamentos outros. Legal, Bárbara, obrigada. Obrigada aí pela participação também especial aí. Gente, Nina, então é contigo. Só lembrando, nós precisamos concluir com muita pena, só temos 15 minutos no ar. Então, vou pedir, Nina, para você falar uns 5 minutos e aí a gente vai fazendo as considerações finais e as despedidas. Gente, só lembrando que tem no chat tem uma lista de presença, tá? E aí vocês preencham quem quiser os certificados, por favor. Vamos lá, Nina. Vou ser rápida, gente. No mais, assim, começando por dizer a satisfação, a alegria de estar aqui compartilhando essa atividade com essas mulheres maravilhosas. Foi muito, muito bom ouvir Givânia, Fabiana e as companheiras Flaviane e Bárbara, né, que a gente vem tentando amadurecer algumas coisas. Lógico que uma live de 2 horas a gente não consegue, né, falar de tudo que precisa. Eu acho que esse debate aí do racismo, do patriarcado, é um debate, né, profundo, longo, e a gente pode pensar num outro momento para dar continuidade a isso. Eu acho que isso é um ponto nevrálgico. É isso aí que faz a gente ampliar a partir de Paulo Freire para incluir essas temáticas. Precisamos muito falar sobre isso. E a fala tanto da Givânia quanto da Fabiana agora nesse final trouxeram a questão do poder do coletivo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que nós, que estamos nas cidades, né, que estamos na academia, temos para com as comunidades tradicionais, quilombolas e os povos originários. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender, porque se a gente está nessa crise, é por uma questão de uma cultura competitiva, individualista, né? E a gente precisa, ao contrário, reintegrar, né? E lembrar que a palavra agricultura ela já foi cooptada por esse modelo aí, né? Esse modelo voraz, capitalista, antivida, já cooptou a agricultura. Então, a agroecologia a gente tem que cuidar e pensar em sentidos. Adorei, Givana, eu vou adotar essa agora, os sentidos. Eu acho que conceitos são muito pequenos, né, para tudo que a gente precisa. Eu acho que é isso, vamos falar de sentidos. E é isso, estamos sim anestesiados, Fabiana, a gente está imerso numa realidade que, para a gente emergir dela e se reinserir, a gente precisa estar junto com os povos do campo, das florestas e das águas. Precisamos estar junto para a gente reinterpretar, fazer uma releitura desse mundo, né? Emergir dessa situação que está nos oprimindo a todos, né? E começar a construir alternativas juntos, né? Dentro desse espírito do poder do coletivo. Então, mais uma vez agradecer o Néia, Fabiana e Bárbara que pensaram na atividade, que convidaram, e um super prazer estar com vocês. Fabiana, que a gente não se vê há um tempo, Givânia, que eu já tinha visto falar, já gostava, não conhecia, agora a gente se conheceu um pouco mais, qualquer hora presencialmente. Um abraço para todo mundo e só gratidão de estar aqui com vocês. Obrigada, Nina. Vamos finalizando essa belezura. Givânia, pode fazer suas considerações finais? Então, Flaviane, eu quero agradecer a oportunidade do aprendizado dessa noite, dessa troca com a Fabiana, com a Nina. Dizer, Nina, que eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente encontrar sentido no que a gente faz. E eu acho que o sentido, eu gosto da ideia de território de sentido. Por quê? Porque eles deixam de ser, não que eles não vão ser cooptados pelo capital ou tentado, mas a gente também começa
a descolar dessa ideia dos tipos de produção. Estou muito animada em discutir a palavra produção, Fabiana, de outro jeito. Pensar produção a partir do sentido. Bom, mas isso é um debate para frente, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Vamos nos encontrar sim, Nina, assim que eu puder ir a Brasília. Eu morei 13 anos em Brasília, adoro Brasília, mas nesse momento eu estou no sertão de Pernambuco, estou aqui próximo da minha comunidade, da minha mãezinha que atravessa um momento bem difícil. Enfim, mas eu estou feliz de ter tido a oportunidade de aprender. Bárbara, todo mundo do grupo, muito obrigada, e os que nos assistiram. Espero que a gente tenha, nessa noite, provocado não novas aprendizagens, mas novas inquietações. Se a gente conseguiu isso, eu acho que já valeu demais, porque inquieto a gente vai atrás de mais, né? Agora, parados, a gente vai, então, ser o aparelho da reprodução, né? Eu acho que não dá mais para a gente reproduzir valores patriarcais, racistas, homofóbicos, e chamá-los de ciência. Tá? E a agroecologia, as agroecologias, como diz Nina, não cabe isso. Ou, como eu digo, os modos de vida dos povos, não cabe isso. Muito obrigada. Obrigada, Givânia. Vamos lá, Fabi, por favor, as considerações finais para a gente finalizar. Temos só 9 minutinhos no ar, tá bom? Então, gratidão profunda, saio hoje assim diferente do que eu cheguei, né? Nina, se você trouxe assim essa coisa da epistemologia, né? Essa coisa de que é uma resistência dentro da academia também, né? Essa luta pela agroecologia, pelas agroecologias, né? Então, assim, é muito importante, e que bacana que tem vocês, né? Você, Nina, Flaviane, levantando a Givânia também, né, na pesquisa, dentro da academia, trazendo esses questionamentos epistemológicos mesmo, que ciência que estamos fazendo, para quem? Para quê? Né? Não tem essa ciência neutra, eu acho que isso é o sentido, né, que faz, inclusive, no fazer ciência. Então, fico super feliz, saio bem energizada, parabéns quem organizou, né, pela iniciativa, e é uma alegria imensa, gratidão profunda, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Fabi. Gente, é com a alma em festa que eu encerro esse momento, mas eu acho que ele foi muito rico e nós vamos continuar, porque o nosso desafio é construir cada vez mais essa universidade próxima dos territórios, próxima de transformação, com Paulo Freire na veia, né? E nossas ações, elas não se resumem somente à semana universitária. Muitas vezes a pandemia tirou um pouco, né, essa possibilidade da gente estar em campo, mas geralmente a gente faz muitas atividades, né, de extensão, estamos sempre juntos nos territórios, enfim, sempre nos desafiando, né, e vamos continuar, se tudo der certo, né, com uma possibilidade melhor de ir a campo, e aí já tem várias ideias na cabeça, sistematizar esse momento aqui, a gente escrever um pouco sobre isso, visitar as áreas, estar dentro dos territórios, ir lá, né, Fabi, na tua área, e aí continuamos, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer aqui os estudantes que botam a mão na massa, fazem acontecer, né? Às vezes a gente fica patinando e eles chegam junto e tudo dá certo e tudo flui, tá bom? Então, agradecendo a todos, desejando uma boa noite e que essa energia nos alimente por muito tempo para a gente tocar a nossa missão aí no conhecimento. Tá bom, gente? Beijo grande. Marcos, coloca todo mundo aí na sala, por favor, para a gente falar um tchau. E até mais, gente. Muito obrigada. Valeu aí pela participação. Tchauzinho. Até mais. Tchauzinho.